Olá pessoal, vamos começar agora mais um Cirurgia em Pauta. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante também, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Meu nome é Luiz Viana, sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, atual mestre do capítulo da Bahia. E hoje nós vamos conversar com meu grande amigo, Dr. Paulo Corsi, o ex-presidente do CBC. Corsi é mestre e doutor em clínica cirúrgica, especialista em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e gastroenterologia, professor da disciplina de técnica cirúrgica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Como eu falei, ex-presidente do CBC e o atual presidente do capítulo americano do American College of Surgeons. Corsi, bem-vindo. Tenho certeza que vai ser um excelente bate-papo. Muito obrigado, Luiz, pelo convite. É uma honra estar aqui no Cirurgia em Pauta do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tratando de um assunto que eu gosto, um assunto muito importante, como você já frisou, que é a doença mais comum no consultório do gastroenterologista, do cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, do otorrinolaringologista, e ao longo da apresentação nós vamos discutir por que isso. Muito comum no consultório do clínico, do pneumologista, então é uma das doenças mais frequentes, próxima do diabetes, hipertensão arterial, etc. É isso aí. Eu queria começar, Corsi, com uma consideração que é extremamente importante, né, em relação à pirose. A gente sabe que a pirose é um dos sintomas mais comuns, como você comentou, né, no consultório do gastro e até de outras especialidades. Quando é que a gente deve considerar que a pirose é patológica, né? E assim, quais as apresentações desses pacientes, as possíveis apresentações desses pacientes com a doença do refluxo? Então, é interessante a gente dividir os sintomas da doença do refluxo em dois grupos, né? Sintomas esofágicos, que também recebem o nome de sintomas típicos, embora esse não seja um nome interessante, viu? Porque nada é mais típico do que a laringite por refluxo, depois a gente vai ver isso. E sintomas atípicos ou extraesofágicos é um termo mais interessante, né? Dos sintomas típicos existem a pirose e aquela sensação ascendente de refluxo, quer dizer, alguma coisa aqui do estômago está subindo e esse subindo pode inclusive chegar na boca, né? E aí chama-se regurgitação, o doente reengole, daí é ruminação. Mas a pirose, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, o doente nunca fala pirose. O doente chega no consultório ou ele fala, eu tenho queimação, ou então ele fala azia. Azia, na verdade, é a queimação epigástrica e pirose é a queimação retroesternal. Então, quando o doente chegar no consultório e disser, doutor, eu tenho azia, ou então ele chegar e dizer, eu tenho queimação, nunca perca a oportunidade de perguntar para o doente aonde queima, ou então aonde é a sua azia. Frequentemente o doente aponta o pescoço, ou aponta a região retroesternal. Obviamente isso não é azia, isso é pirose, tá? A pirose, segundo os americanos, ela é normal até que nós a tenhamos 2 vezes por semana. Até porque nos Estados Unidos o sobrepeso é muito comum, a dieta não é lá das melhores, né? Então eles consideram até 2 vezes por semana normal sentir uma queimação retroesternal, né? Mas vamos combinar, né, Luiz? Tem nada de normal você sentir queimação retroesternal, não importa quantas vezes ela seja. Claro que 2 vezes por semana, 1 vez por semana é uma coisa insignificante, mas não dá para a gente dizer que é normal, né? E veja, na doença do refluxo, não existe uma nítida correlação entre a intensidade dos sintomas e a gravidade de lesão tecidual, tá? Então, uma vez a gente suspeitando da doença do refluxo, não importa muito, isso vai importar obviamente na indicação do tratamento, né? Mas não importa muito na investigação se há um sintoma muito intenso ou pouco intenso. Quanto aos sintomas extraesofágicos, né, aqueles chamados sintomas atípicos, o mais comum são os relacionados à laringite por refluxo. E aí o doente apresenta rouquidão, pigarro, tosse seca e às vezes uma estranha sensação de uma bola na região cervical. Isso é chamado de globo faríngeo, um sintoma descrito recentemente, ele foi descrito em 1994 por um otorrinolaringologista chamado Kaufman, né? Então é um sintoma relativamente recente dentro da medicina, isso não é muito tempo não. Esses seriam os sintomas típicos da doença os sintomas atípicos ou as manifestações extraesofágicas. E o que é interessante, Luiz, é que muitos doentes que têm
os sintomas altos, os sintomas laríngeos, eles não têm os sintomas esofágicos. Então, estes são os doentes que vão no consultório do otorrino, e não no consultório do gastroenterologista, porque ele não tem pirose, ele não tem a sensação ascendente de refluxo. Ele tem só a laringite por refluxo. Alguns colegas têm dificuldade de entender, poxa, mas se o refluxo vem do estômago, passa pelo esôfago para chegar na laringe e irritar a laringe, como é que o doente tem sintoma laríngeo e não tem sintoma esofágico? E a explicação é clara. Veja, a laringe tem uma resistência ao ácido muito menor do que o esôfago. Então, se o doente tiver poucos episódios de refluxo, mas este refluxo atingir a laringe, o esôfago resiste, não se irrita, não dá sintoma esofágico. Mas a laringe sofre com isso e o doente tem, então, só a laringite por refluxo sem esofagite de refluxo. É isso, Luiz. Entendi. Um outro ponto muito questionado, né, muito procurado pelos pacientes, né, uma dúvida frequente dos pacientes é em relação ao diagnóstico, né? Uma dúvida tanto dos pacientes como de alguns colegas médicos, né? O diagnóstico do refluxo, a gente sabe que é bastante complexo, não só o diagnóstico, mas toda a investigação diagnóstica. Como é que você conduz esse paciente? Como é que você orienta o cirurgião a conduzir o paciente com doença do refluxo e focando no diagnóstico? Então, existem alguns consensos americanos que eles falam que nesses doentes jovens sem sintomas de alarme, que seriam disfagia, hemorragia digestiva alta, perda de peso, não precisaria ser feita a endoscopia digestiva alta. Eu não consigo imaginar que isso não tenha um viés econômico, né? Então, não concordo muito com esta postura, não, embora não seja errado você num doente com sintomas leves, sem esses fatores de riscos já comentados, né, que você não faça endoscopia. Mas a endoscopia é o primeiro exame que a gente realiza nesses doentes e eu acho que deve ser realizado em todos os doentes, porque, como já comentamos, né, não existe a relação entre a intensidade do sintoma e a gravidade da lesão tecidual. E aí a gente pode aproveitar para, se o doente tiver sintoma laríngeo, a gente já pode pedir, junto com a endoscopia, a laringoscopia. Muitos endoscopistas realizam um exame concomitante, né? Isso fica mais confortável para o doente, né? Menos oneroso, inclusive, né? Mas principalmente mais confortável. Mas o início da investigação é com a endoscopia. Dependendo do resultado da endoscopia, aí parte-se para outras coisas. Corsi, e em relação a outros exames, né, como pegametria, própria impedanciometria, manometria, quais seriam as indicações, né, nesses pacientes, desses exames? A manometria, ele não é um exame para refluxo, ele é um exame que analisa a motilidade esofágica, é um exame funcional do esôfago, indicado no doente com doença do refluxo e disfagia, e ele é imprescindível no doente que vai ser operado. Nós não devemos operar doente de doença do refluxo sem o exame manométrico prévio. Por que essa ênfase? Porque o doente pode ter um distúrbio de motilidade subclínico, então ele não tem disfagia, mas tem um distúrbio de motilidade. E se você descobrir isso no pós-operatório, você fica em dúvida se isso foi desencadeado pela tua operação ou ele já apresentava isso antes. Pior, o doente pode te acusar de que a sua operação provocou uma doença que ele não tinha. Mais que isso, né? Quando as pessoas que fazem os exames de manometria e de pH-metria, né, os fisiologistas do esôfago se reúnem, e eu faço parte deste grupo, né, a gente sempre discute que todos nós pegamos alguns doentes com acalásia, cujo primeiro sintoma é pirose. E confunde muito o diagnóstico, né? Então, obviamente, se você erra esse diagnóstico, não é um problema muito sério, né? Porque se ele tem apenas pirose, a acalásia dele não está trazendo grande repercussão clínica. Mas se você opera esse doente, aí sim é um problema. Que você faz uma válvula anti-refluxo no doente com acalásia. Não vai melhorar o sintoma dele, ao contrário, vai piorar muito o sintoma dele. E, obviamente, a manometria ela também está indicada no doente que precisa fazer pH-metria. O que eu chamo de doente que precisa fazer pH-metria? A pH-metria, sim, é para diagnóstico de doença do refluxo. pH-metria
ela quantifica o número de episódios, ela te mostra se o refluxo é mais deitado, mais em pé, e mostra se existe uma correlação entre o sintoma apresentado pelo doente e o episódio de refluxo. Então, é um exame muito bom, só que ele tem uma porcentagem relativamente alta de falsos negativos, ou seja, o doente tem doença do refluxo e isso não aparece no exame por causa da presença de sonda, principalmente. Ela faz o doente ficar engolindo o tempo inteiro, o doente muda a sua rotina diária, então, eventualmente, naquele dia do exame, ele não apresenta o refluxo. Então, a pH-metria está bem indicada nos casos de dúvida diagnóstica. Agora, se você tem um doente com uma sintomatologia clara, com uma endoscopia mostrando uma esofagite erosiva, classe B, C ou D de Los Angeles, aí você não precisa fazer a pH-metria, você já tem o diagnóstico pela clínica e pelo resultado da endoscopia. Então, de novo, a pH-metria fica reservada para os casos de dúvida diagnóstica e a manometria fica reservada para os doentes que vão ser operados, para os doentes que vão realizar a pH-metria ou para os doentes com doença do refluxo com disfagia. Esses devem fazer o exame. Um parênteses aqui, o consenso de Lyon, Lyon porque ele foi realizado na França, ele diz que é diagnóstico de doença do refluxo a esofagite erosiva C e D. A esofagite erosiva B, eles consideram que pode não ser doença do refluxo. Eu acho que eles forçaram um pouco a mão, viu, nessa opinião. A esofagite erosiva A, tudo bem, eu concordo que possa ser outra coisa que não doença do refluxo. Mas a B não, a B é doença do refluxo. Não. Então se prova o contrário. Fica muito claro. Exatamente. A C e a D não tem dúvida, mas a B eu também acho que não tem, viu? Mas enfim, no consenso de Lyon, isso não foi diagnosticado assim. Agora, a impedanciometria é um exame caro, que os convênios ainda não cobrem, ele é mais sofisticado, né? Ele tem 8 níveis de medição do refluxo ao longo do esôfago. Ele não mede apenas o refluxo ácido, como a pH-metria. A pH-metria só funciona para refluxo ácido e ela pode ter 2 canais, né? A pH-metria. Um no esôfago distal e um no esôfago proximal, para aqueles doentes justamente que têm sintomas altos da doença do refluxo. A impedanciometria sempre tem 8. E ela consegue identificar se o refluxo é líquido ou gasoso, e ela consegue também identificar se o refluxo é ácido ou se o refluxo é não ácido. Então, a impedanciometria realmente ela deu um panorama novo à doença do refluxo, né? Aliás, o artigo mais interessante, um pouco antigo já, de 2003, eu acho, que fala a respeito da impedanciometria, ele fala reescrevendo a doença do refluxo. Olha que título interessante para a impedanciometria, né? Ela é bem indicada para aqueles doentes que têm muitas eructações, para aqueles doentes que a gente está desconfiando de refluxo não ácido, né? Para aqueles doentes com um quadro típico que você pensa, puxa, esse doente tem doença do refluxo, mas que a pH-metria não mostra a doença do refluxo. Então, nesses casos, estaria bem indicada a impedanciometria, mas não é para todos os doentes, não. A pH-metria já resolve a dúvida diagnóstica na maioria dos casos. Entendi. Como a gente já comentou, você é especialista em cirurgia e em gastroenterologia também, né? Então, você talvez tenha uma visão da doença do refluxo que alguns cirurgiões não tenham, cirurgião que é mais focado no tratamento cirúrgico. E eu queria que a gente conversasse um pouco em relação ao tratamento não cirúrgico, né? A gente sabe que boa parte dos pacientes são tratados com aquelas medidas anti-refluxo, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas medidas, né? As que você julga serem mais importantes e também sobre o tratamento medicamentoso, quando estaria indicado e como você trata. Então, Luiz, nós estamos vivendo um período que se fala muito a respeito da ciência, né? Não tem comprovação científica. O que a gente escuta agora de doentes, de leigos, falando não tem comprovação científica. Quer dizer, ok, com todo o respeito, né? Mas enfim, as orientações dietéticas e posturais não têm comprovação científica na literatura. Mas eu garanto para você que elas funcionam. Todos os doentes, quase todos, melhoram com essas orientações. Eu sou um infeliz portador de doença do refluxo, e eu sei que quando eu como pizza e tomo vinho à noite,
eu tenho que ficar na poltrona, eu não posso deitar. Tá? Porque meu refluxo não é gastroesofágico, meu refluxo, Luiz, é gastroauricular. Eu venho até a orelha a queimação, é um negócio impressionante. Então, funciona realmente se você tomar cuidado com alguns alimentos que aumentam o refluxo, e aí eu destaco os alimentos gordurosos, chocolate, molho de tomate, queijos amarelos e o delicioso vinho. Agora, mais importante do que a restrição de alguns tipos de alimento é uma orientação do hábito alimentar. Então, você comer muito à noite é péssimo. Você fazer grandes refeições copiosas é horroroso. Você não mastigar adequadamente, falar durante a refeição ou tomar muito líquido junto com a refeição, isso distende o estômago, aumenta a pressão intragástrica, retarda a digestão, aumenta muito o refluxo. E comer e deitar em um curto espaço de tempo é um prato cheio para você ter doença do refluxo, e a expressão prato cheio aqui ela cabe muito bem, né? Então, se o doente fizer estas coisas, ele melhora da sintomatologia, melhora da esofagite, melhora a qualidade de vida, porque também é importante a gente ressaltar que a doença do refluxo diminui muito a qualidade de vida dos doentes. Tá? Eles dormem mal, e obviamente quem dorme mal acorda mal, tem apneia do sono, tem uma série de inconvenientes. Agora, a cereja do bolo, né, seria a perda de peso. Existe uma relação entre aumento de peso e piora da doença do refluxo. E existe uma relação entre emagrecimento e melhora da doença do refluxo. E nos doentes que fumam, por vários motivos, e um deles é a doença do refluxo, o médico deve insistir, tem que forçar muito o doente a parar de fumar, porque o fumo também aumenta a doença do refluxo. Tá? É interessante que às vezes a gente pega um doente no consultório um pouco acima de peso e a gente recomenda que ele emagreça para operar. Ou porque ele quer, nós vamos comentar depois da cirurgia, obviamente, né? Mas ou porque ele quer, ou porque realmente a doença dele ela é muito desconfortável e a cirurgia está indicada, etc. Aí o doente emagrece para operar e volta no consultório e fala, doente, eu emagreci, eu melhorei e agora acho que eu não preciso mais operar. Tá? Porque o emagrecimento realmente traz uma melhora muito grande à doença do refluxo. Entendi. Quanto ao tratamento medicamentoso, Luiz, os que funcionam realmente são os inibidores de bomba de próton, né, os famosos IBP, os prazóis da vida. Né? E aí tem uma lista grande dos prazóis, desde o primeiro deles, que é o omeprazol, até os mais recentes, que é o dexlansoprazol, rabeprazol, esomeprazol mesmo também é mais recente, são mais eficientes, mais caros, né? Tem a vantagem de que eles não são inativados na primeira passagem hepática. Tem um pequeno grupo de doentes que tem uma alteração no P450 que metabolizam rápido o omeprazol, o lanzo e o pantoprazol. Mas não tem grandes diferenças não, viu? Todos eles têm um funcionamento muito bom. A maioria dos doentes melhoram quando passam a tomar esse tipo de medicação, embora tenham doentes que melhorem mais com um tipo de prazol do que com outro prazol. E aí só tem um jeito de descobrir, né, a tentativa e erros, tá? Mas eles funcionam muito bem. Você citou aí também, né, o ponto que interessa, né, principalmente a todos os cirurgiões, que é o tratamento cirúrgico. Eu já ouvi muito, né, de alguns colegas, né, em relação a cirurgia do refluxo é super indicada, outros dizem que não, que às vezes é subindicada. O que é que você acha? Né? Existe uma indicação ideal, existe aquele paciente ideal para o tratamento cirúrgico? Isso vai muito da queixa do paciente, vai da opinião do cirurgião. Como é que você faz para indicar cirurgia? A dica que você daria para a gente acertar nessa indicação? Bom, Luiz, eu acho que a cirurgia do refluxo tem sido, sim, super indicada, tá? Por um motivo, digamos, lícito, que se indique mais a cirurgia. Né? Porque antigamente a gente operava a doença do refluxo com uma incisão abdominal chifo-umbilical. Né? Não dá para se operar a doença do refluxo com uma incisão abdominal pequena. Precisa ser uma incisão grande. Tá? E agora a gente opera por videolaparoscopia. Então antes você chegava para o doente e falava assim, você prefere tratar com orientação alimentar e com remédio,
Ou você prefere fazer uma incisão deste tamanho, ficar 2, 3 dias internado, 20 dias afastado das suas atividades, etc, etc. Hoje em dia você propõe a ele a cirurgia videolaparoscópica, a aceitação é muito maior. Então esse é o motivo lícito pelo qual a indicação cirúrgica aumentou. Um outro aspecto que a gente não entende muito bem, porque a doença do refluxo aumentou muito nos últimos anos. Algum a gente entende, né? Então você tem a população com mais peso, a população mais idosa, também existe a relação entre idade e doença do refluxo. A terapia de reposição hormonal aumenta o refluxo, maus hábitos alimentares da população, então está muito mais frequente. Espera-se que, se a doença é mais frequente, a cirurgia seja mais realizada do que quando a cirurgia era menos prevalente. Tá? Agora, a gente vê alguns médicos que indicam realmente, infelizmente, a cirurgia assim que faz o diagnóstico de doença do refluxo. Uma doença do refluxo com uma esofagite erosiva, classe A ou classe B, eu já peguei, infelizmente, eu repito, alguns colegas que disseram para o doente que aquilo podia no futuro virar câncer e que era melhor não operar. Não é bem assim, né? Existe uma relação entre esôfago de Barrett e o adenocarcinoma da junção esôfago-gástrica, mas a esofagite erosiva não. Tá? Não existe este tipo de argumento. Tá? Mas ela tem sido, sim, muito mais realizada do que no passado. Agora, qual doente que tem uma boa indicação de tratamento cirúrgico? O que preocupa muito, isso precisa ficar claro, né, é aquele doente que faz o tratamento clínico adequado, com medicação adequada, na dose adequada e não melhora. Com este doente, a gente tem que tomar muito cuidado para indicar a cirurgia. Porque é óbvio, se você tem um diagnóstico, faz um tratamento adequado para aquele diagnóstico e o doente não melhora, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós erramos o diagnóstico. E se nós eventualmente erramos o diagnóstico e vamos operá-lo com o diagnóstico errado, o resultado vai ser péssimo. Tá? Então a gente precisa ficar muito preocupado com esse tipo de doente. O doente que responde bem ao tratamento cirúrgico é aquele com esofagite erosiva que tem uma resposta boa ao tratamento. Você fala, bom, mas por que o doente com uma resposta boa ao tratamento precisa ser operado? Porque se o doente, embora responda bem ao tratamento, ele tem que tomar remédio todo dia, você não vai deixar um doente jovem tomando remédio a vida toda se existe essa outra opção oferecida, né, do tratamento cirúrgico. E mais, né? Surgiu há alguns anos uma história de que os prazóis provocavam câncer. Isso foi baseado num trabalho muito mal realizado, que tinha um viés de amostragem muito grande, e o que a gente sabe é que os prazóis têm efeitos colaterais sim. Diminui a vitamina D, diminui a vitamina B12, existe uma associação entre alguns tipos de demência e vitamina B12 baixa. Então, tem doente que chega no consultório e diz, eu não vou tomar esse remédio porque ele dá demência. Não é bem assim. Ele abaixa B12 e B12 predispõe para a demência. Agora, também diminui o magnésio, deixa a digestão mais dificultosa, te predispõe a infecções intestinais, né? Porque o ácido faz parte da digestão, o ácido é benéfico. E esse IBP diminui cerca de 98% da produção ácida do estômago. Isso não pode ser inócuo, né? Aliás, os mais velhos, que nem eu, não incluo você nesse grupo, viu, Luiz? Quando a gente ouviu o boato que estava para surgir uma medicação nova para tratamento da doença do refluxo, a gente ficou super ansioso, né? Ia tratar úlcera, gastrite e tudo. E o medicamento não aparecia. E o motivo pelo qual não aparecia foi justamente isso. A preocupação dos produtores com a diminuição de 98% da produção ácida do estômago. Que repercussão será que isso iria ter? E agora a gente sabe que tem estes efeitos colaterais. Estimula também a produção de pólipos. E, obviamente, existe uma maior chance de tumores gástricos neuroendócrinos, né? Então, tem doente que responde bem ao tratamento clínico, que é o ideal para ser operado, mas que tem efeitos colaterais da medicação. Tá? E tem alguns que não toleram a medicação. Eles têm náusea, têm sintomas, não esses que eu comentei, né, que são, digamos, efeitos diretos da medicação, mas tem outros efeitos que impedem que ele use a medicação. Então, esses doentes devem ser operados. E aqueles doentes com lesão tecidual mais grave, né, o esôfago de Barrett longo, tá? E os doentes com doença pulmonar. A gente sabe que uma das coisas que pode ocorrer na doença do refluxo é a aspiração, a bronquiectasia.
é o mais clássico que a gente conhece, né? Também existe uma relação entre asma e doença do refluxo. E para esses doentes, como não depende de refluxo ácido, você aspirar conteúdo não ácido para o pulmão também faz mal, entendeu? Então não adianta dar IBP para o doente que tem microaspirações por doença do refluxo, tá? Ele vai continuar com o seu problema pulmonar. Então, nesses casos, a cirurgia está bem indicada, Luiz. E, obviamente, o padrão ouro é videolaparoscopia. Isso nem se discute. Certo. E outra coisa, em relação às técnicas, né? Tudo bem, a gente já chegou na indicação, eu acho que foi bem esclarecida aí por você, mas eu acho que um outro ponto de discussão também é a técnica, né? Existem várias técnicas para tratamento anti-refluxo de várias válvulas. Eu queria que você comentasse um pouco, né, em relação às técnicas, se você acha que tem alguma superior e se existe alguma dica, né, principalmente em relação à realização da cirurgia. A gente sabe que tem alguns médicos que optam por uma dissecção mais minuciosa do esôfago, do hiato, né? Tem outros que dizem que aquilo ali já é um mecanismo anti-refluxo, que o ideal é não dissecar muito. O que é que você acha em relação a isso aí? Essa pergunta é muito interessante, embora também seja muito complexa, né? Quando a gente indica a cirurgia, obviamente o doente tem que estar ao par, né? Ele tem que concordar com aquilo e ele tem que saber que a cirurgia tem uma porcentagem de recidiva, que a cirurgia, na maioria das vezes, impede a eructação, então aumentam os gases, né? O doente fica com um pouquinho de distensão, ele fica com uma maior flatulência. Isso não é uma complicação da cirurgia, isso faz parte, né? Como a cirurgia impede o refluxo, ela também impede que o doente tenha aquele refluxo fisiológico que ocorre em todos nós, pelo menos 50 vezes ao dia, e que também ocorre durante a eructação. Então o doente não vai ter mais esse aspecto, ele tem que participar desta indicação. Tá? A melhor técnica, a mais eficiente para a contenção do refluxo, é aquela que utiliza o estômago para envolver o esôfago em 360 graus, que é a técnica de Nissen. Tá? Existem vários trabalhos comparando o envolvimento completo com o envolvimento parcial. No envolvimento parcial existem várias técnicas descritas, a mais conhecida é de Toupet, que é 180 graus posterior, às vezes chamada de Linde, embora Linde seja diferente, o Linde é um envolvimento parcial de 270 graus com 3 planos de estrutura. O Toupet tem 2 planos de estrutura. Então, para as válvulas parciais, a mais realizada é a Toupet. Mas a gente sabe que na contenção do refluxo, o envolvimento completo, a cirurgia de Nissen, ela é muito mais eficiente, né? Surgiu uma época um procedimento chamado em português de procedimento ajustado, né? Em inglês é o procedimento de Taylor, que dependendo da motilidade do corpo do esôfago, você faz uma cirurgia de Nissen ou faz uma cirurgia parcial naqueles doentes que não têm uma boa motilidade esofágica. Mas veja, o doente que não tem uma boa motilidade esofágica e tem doença do refluxo, ele tem uma doença do refluxo grave. E na doença do refluxo grave, você tem que fazer o Nissen, tá? E não o Toupet. O Toupet ele dá bons resultados naquele doente que não tem uma doença do refluxo grave. Aí Toupet ou Nissen funcionam bem, tá? Embora o Nissen seja melhor na contenção do refluxo. Tá? Mas naquele doente com doença do refluxo severa, doença do refluxo alta, ele tem que ser submetido a uma válvula bem boa, uma válvula eficiente. Nesse caso, é o Nissen, não tem jeito. Tá? Quanto às dicas, né, do tratamento cirúrgico, aí, já falando especificamente para o cirurgião que opera doença do refluxo, tem várias dicas. O calcanhar de Aquiles da cirurgia do refluxo é o hiato esofágico. Tá? Então, veja, antigamente não havia uma diferenciação entre hérnia do hiato e doença do refluxo. Quem deixou isso claro foi em 1935, o Van Gestin, que deixou claro que hérnia do hiato era uma coisa, a doença do refluxo era outra coisa, embora elas venham frequentemente juntas, principalmente no doente com doença do refluxo grave. O doente com doença do refluxo grave pode ter distúrbio de motilidade e tem, na maioria das vezes, hérnia do hiato, tá? Que agrava a doença do refluxo. E aí não tem dúvida que o tratamento do hiato é o fator principal. Antes da invenção da válvula de Nissen, que foi nos anos 60, então houve um período
que só se tratava o hiato, não se fazia doença do refluxo. E só o tratamento do hiato para a doença do refluxo, a cirurgia de Alisson foi abandonada, tem 35% de recidiva. É um número muito elevado. Mas se a gente fizer a conta ao contrário, você cura 65% dos doentes portadores de doença do refluxo se você tratar adequadamente o hiato. Então veja a importância que isso tem. Tá? E a recidiva da hérnia do hiato no pós-operatório vai levar à recidiva da doença do refluxo. Pode não ser no pós-operatório imediato, mas a recidiva cumulativa da doença do refluxo é muito elevada naqueles onde a hérnia do hiato recidivou. Então, repito, o ponto difícil e importante no tratamento cirúrgico da doença do refluxo é o tratamento do hiato. Então aí a gente tem que dissecar bem o esôfago, aquela pergunta que você fez, né? Para cada dissecção de 3 centímetros de esôfago, a gente ganha 1 centímetro de extensão exosofágica no abdômen. Então tem que trazer a transição esôfago-gástrica para o abdômen sem tensão. Não adianta o assistente, o auxiliar cirúrgico, ficar puxando a transição esôfago-gástrica e a gente achar que está tudo bem. Tá? Porque o assistente não vai para a casa do doente puxando a transição esôfago-gástrica, ele solta. E se quando ele solta, aquilo sobe de novo, já recidivou. Precisa tomar muito cuidado com isso. Os pontos no hiato tem que ser com um fio grosso, não porque seja uma área de muita tensão, etc. Mas o fio fino ele corta, né, o músculo diafragmático. Os pontos não podem ser muito apertados. Tá? E tem várias outras dicas, não fazer muitos pontos posteriores, senão você anterioriza e angula o esôfago. Às vezes você tem que fazer ponto inferior ao esôfago, superior ao esôfago, do lado esquerdo do esôfago, que é onde ocorrem as recidivas. Então o hiato precisa ser fechado e não tem regras claras em relação aos números de pontos, etc. Mas ele tem que ficar muito bem fechado. E depois do fechamento do hiato, a gente faz a válvula. A gente tem que ter um estômago que passe com folga atrás do esôfago, que você, quando passa o esôfago atrás do estômago, ele não volta para a sua posição original. Quer dizer, não é o ponto que vai fazer com que o estômago fique naquela posição. Ele fixa, mas o estômago tem que estar com folga suficiente para que não haja tensão na sua confecção de válvula. Então, muitas vezes para isso é necessário que você ligue os vasos curtos. Eu acho que a gente não deve usar como rotina, eu sempre ligo os vasos curtos ou então eu nunca ligo os vasos curtos. Porque tem fundo gástrico com folga, com sobra, que você consegue uma válvula boa. Tem fundos gástricos que não têm esta folga suficiente para que a válvula fique adequada. Então aí você precisa ligar os vasos curtos. Né? Normalmente as mulheres têm um fundo gástrico menor, né? Os indivíduos com hérnia de hiato têm uma folga um pouco maior. Né? Os indivíduos longilíneos e brevilíneos apresentam diferenças no brevilíneo, o polo superior do baço é mais próximo do esôfago, é mais difícil ter fundo suficiente. Então acaba sendo uma decisão intraoperatória se você liga os vasos curtos ou não liga os vasos curtos. Mas o importante é que você tenha um fundo gástrico suficientemente bom para fazer uma válvula adequada e sem tensão. Tá? E não se prendam ao fato, eu sempre ligo o vaso curto, eu nunca ligo o vaso curto. Depende de um caso para outro, isso não pode ser uma regra. Né? É importante que a válvula fique boa, porque a cirurgia do refluxo tem um grau de dificuldade. A reoperação da doença do refluxo tem um grau de dificuldade totalmente diferente, ela é muito mais difícil, com uma chance de recidiva mais alta do que a primeira operação, com uma chance de lesões de órgãos intraoperatórios também grande, tá? E a gente fala assim, em tom de brincadeira, obviamente. O esôfago não é um órgão muito importante, mas os vizinhos dele, Luiz, né? O que tem em volta do esôfago é um monte de órgão que dá problema se houver lesão. Então, a reoperação é um procedimento de risco. É melhor que a gente resolva o caso na primeira operação, que não haja necessidade da reintervenção. Como você mesmo já comentou, né, está tendo uma super indicação, então obviamente as complicações e recidivas têm aparecido com uma frequência maior, né, porque a gente está operando mais. Isso deve ser evitado, então a primeira cirurgia deve ser caprichada.
Às vezes eu escuto colegas dizendo assim, eu fico muito bravo com isso. É só uma cirurgiazinha aqui, é um refluxo. Cirurgiazinha é coisa nenhuma. Ela tem que ser muito bem realizada, ela tem que ser cuidadosa, tem que se preocupar muito com esta operação. Não é tão simples assim. Cirurgia que a gente tem que tirar um órgão, às vezes ele é mais simples, né, do que aquela cirurgia que um pouco mais apertada, um pouco menos apertada, a cirurgia vai ter resultado totalmente diferente. Exatamente. Então, é uma cirurgia preocupante. Exatamente. Acho que um dos pontos, né, que eu acho que é mais discutido aí também, que é uma das principais dúvidas quando a gente está operando, é em relação à válvula, né, como você falou aí. Às vezes ressecar um órgão é mais simples do que você fazer uma válvula que você não sabe se está calibrada, se não está calibrada, se está apertada, se está folgada, não tem nada objetivamente falando, né, que possa naquele momento lhe dizer essa válvula está boa ou não. E aí eu queria, para finalizar esse aspecto, você dissesse se existe alguma forma, né, de você pelo menos perceber se aquela válvula está boa ou não, ou se é mais pela experiência do cirurgião. Eu sei que a experiência conta muito, mas se existe algum pulo do gato para isso aí? Não sei se existe um pulo do gato, mas tem algumas manobras que auxiliam, né? É bom você ter um guia intraesofágico. Então pode ser ou uma sonda nasogástrica calibrosa, que também te ajuda a dissecar o esôfago, ou pode ser uma sonda de Fouché. Eu particularmente não gosto de usar sonda de Fouché, mas tem bons cirurgiões que utilizam o Fouché. Tá? Agora, você quando faz a válvula, né, tem aquele aspecto que nós já comentamos. Passe o fundo gástrico atrás do esôfago e solte. Se ele voltar para a posição dele, é porque está com tensão. Então, às vezes, tem fundo suficiente para fazer a válvula, mas essa tensão ela faz com que exista uma rotação da sua válvula. Essa rotação pode dar disfagia no pós-operatório e tem um diagnóstico muito difícil. Às vezes a gente vê uma imagem sugestiva disso, mas não é um diagnóstico fácil. Existe uma manobra que a gente faz, né, que ela chama a manobra do engraxate. A gente pega o fundo gástrico com duas pinças, uma de cada lado do esôfago, e a gente arrasta de um lado para outro. Tá? Na verdade, é chamada manobra do engraxate, que é aquela manobra que o engraxate faz com a flanela no sapato, né? Ele puxa para os dois lados a flanela. Mas, na verdade, o engraxate faz na parte anterior, a gente faz na parte posterior. Então, ao invés de manobra do engraxate, ela deveria chamar manobra da toalha nas costas. E quando a gente se enxuga, a gente passa a toalha nas costas, puxando com as duas mãos. Essa manobra é legal para a gente ver se o fundo gástrico é suficiente para fazer a válvula. E a cada ponto da válvula que a gente faz, é interessante você passar a pinça embaixo da válvula, entre o esôfago e a válvula, para ver se você tem folga nesta válvula. A válvula com folga não vai dar disfagia no pós-operatório, tá? E é eficiente para a contenção do refluxo. Um outro pulo do gato interessante, né? A primeira pessoa que eu vi falar a respeito disso foi o Carlos Domene, embora ele não tenha publicado essa técnica, né? É uma fixação posterior, né, da válvula. Porque como a válvula é frouxa e você fixa a válvula na parte anterior, se você não fixar a posterior, ela desmorona, ela desaba. E aí ela fica envolvendo o esôfago na parte anterior e não envolvendo o esôfago na parte posterior. Essa válvula não é eficiente quando a gente tem a recidiva do refluxo no pós. Então, alguns pontos posteriores para fixar o estômago no esôfago posteriormente são muito adequadas também, elas funcionam bem. Ajudam a não migração em direção ao estômago para baixo, né, da sua válvula realizada. Certo. Cossi, outra coisa que ultimamente vem surgindo aí são algumas novas tecnologias, né? Algumas ferramentas para tratamento do refluxo. Ultimamente, eu acho que você, lógico, deve ter tido, né, contato. Surgiu uma questão até de um marca-passo, um eletrodo implantável, por laparoscopia você colocava. Existe algum dispositivo desse que você tenha conhecimento que seja realmente efetivo, ou o tratamento continua sendo a cirurgia clássica?
Não, eu acho que ainda é a cirurgia clássica. Em relação a esses novos métodos que surgiram, né, existem vários. Né? Existe um tratamento com radiofrequência que chama-se Stretta e uma implantação de um biopolímero, que é o Enteterix, que na verdade eles causam uma estenose do esôfago distal. Por isso que eles contêm o refluxo. Um por radiofrequência, o outro com implantação de polímero. Mas, óbvio, a gente não quer que tenha estenose, a gente quer que tenha um funcionamento, uma fisiologia adequada. Né? Então, esses métodos não me parecem muito lógicos. Né? Existe uma técnica que implanta um ímã em torno do esôfago, né? E ele tem como se fosse uma mola. Né? Na hora que o alimento passa, ele distende, mas ele fecha com uma certa pressão que contém um pouco do refluxo. Mas a implantação desse anel em volta do esôfago, que tem todos os inconvenientes da colocação de um corpo estranho dentro de um doente, né? Ele tem que ser feito por videolaparoscopia com dissecção da transição esôfago-gástrica, isolamento posterior do esôfago. Você fala, poxa vida, já que você vai fazer tudo isso, por que você não faz a válvula anti-refluxo de uma vez? Ao invés de ficar colocando alguma coisa em torno do esôfago nessas condições. Então, esses métodos até hoje não se mostraram eficientes e, na minha opinião, nunca vão se mostrar eficientes. O que é atrativo, né, o que é bastante atraente, e pode ser que um dia tenha um espaço interessante na indicação, é a gastroplastia feita por endoscopia. Né? A gente sabe que existem maneiras de você fazer ponto por via endoscópica, então é possível se realizar um pregueamento no esôfago distal e isso funciona semelhante à válvula antirrefluxo confeccionada cirurgicamente. Entendeu? Então essa ideia é uma ideia bastante interessante, mas veja, qual é o doente ideal, não estou falando agora não, mesmo no futuro, para ser submetido ao procedimento antirrefluxo endoscópico? É o doente sem hérnia do hiato. Então já começa com uma grande limitação, lembrando que os doentes que habitualmente a gente indica a cirurgia são aqueles doentes com doença mais grave. E nos doentes mais graves existe uma concomitância da hérnia hiatal. Então já é uma limitação, mas esse método eu creio que no futuro ele vai ter o espaço para aquele doente que não tolera o tratamento clínico medicamentoso por qualquer motivo e não tem uma doença do refluxo grave, mas tem uma doença com muitos sintomas que diminuem a qualidade de vida. Esse se beneficiaria sim com um tratamento endoscópico. O marca-passo, que seria um estimulante da transição esôfago-gástrica, onde está o esfíncter inferior do esôfago, voltando um pouco à fisiopatologia da doença do refluxo. Existem esfíncteres doentes, né? Eles são curtos, eles têm a pressão muito baixa e não são eficientes na contenção do refluxo. Só que existem esfíncteres que têm um comprimento adequado, eles conseguem manter uma pressão adequada, mas eles têm relaxamentos em horários inadequados, quando não era para relaxar. Isso chama-se relaxamento transitório ou relaxamento paradoxal. Paradoxal porque é exatamente isso, não era a hora dele relaxar, porque ele está relaxando. Então, para esses doentes, o marca-passo seria bom, porque ele impediria que acontecesse esses relaxamentos inadequados. Eu não tenho experiência com o método, mas é a mesma coisa, né? Se você vai fazer uma laparoscopia, vai implantar um aparelho que seguramente é caro, corpo estranho dentro do doente, se você tem uma válvula feita com o próprio estômago do doente, com uma eficiência extremamente boa, não sei se a gente vai ter uma boa indicação desse marca-passo, não. Mas eu não tenho experiência com ele, eu não posso ser tão crítico de um método que eu não conheço. Entendi. Um outro aspecto que eu gostaria muito que você comentasse, e que também é um dos aspectos, assim, eu acredito, mais complexos do tratamento do refluxo, é o segmento pós-operatório. A gente sabe que o paciente que opera, ele tem alguns aspectos que, inclusive, tem que ser bem esclarecidos no pré-operatório. Eu já tive, por exemplo, problemas com paciente a ponto de quase ter que desfazer válvula e paciente que não estava conseguindo eructar. E isso, às vezes, se não for muito bem esclarecido no pré-operatório, pode causar problemas, né, para o cirurgião no pós. Então, assim, em relação a esse segmento
pós-operatória dos pacientes, como é que você faz, tanto no esclarecimento pré-operatório, como no pós-operatório, e queria que você focasse também na recidiva, que eu acho que é o grande temor, né? E a gente sabe que ainda tem uma certa frequência em relação à recidiva pós-operatória. Eu queria que você comentasse esses pontos. Então, você tem que esclarecer muito bem o seu doente como é a cirurgia, quais as alterações que vão acontecer no pós-operatório. Não é piada não, viu, Luiz? Uma vez eu soltei uma válvula anti-refluxo de um doente que ele veio se queixar, não fui eu que fiz a válvula, mas poderia ter sido eu. Ele veio se queixar que ele não estava conseguindo tomar cerveja, porque o gás da cerveja o incomodava demais. E ele não queria ficar sem tomar a cerveja dele. Eu falei, olha, a gente vai voltar a sua válvula, vamos transformar a válvula completa numa válvula incompleta, menos eficiente para a contenção do refluxo. Ele falou, eu prefiro ter refluxo do que não tomar cerveja. Ok. Tem que respeitar. Tem que respeitar a vontade do doente. Mas se ele tivesse sido esclarecido no pré-operatório, ou ele já teria feito a válvula parcial, porque ele não tinha uma doença do refluxo grave, inclusive, ou ele nem teria operado. Tá? E veja, o doente com muita sintomatologia de refluxo, no pós-operatório ele fica com gases, um pouco de distensão abdominal, flatulência maior, ele não reclama. Porque no pré-operatório ele estava sentindo muito desconforto. Então aquilo que está ocorrendo com ele no pós-operatório, para ele não é nada de grave. Agora, o doente que tem sintoma leve, a gente opera esse doente, no pós-operatório ele tem alguns efeitos da cirurgia, que a gente não pode nem chamar de efeito colateral, né, que faz parte. Então, ele vai se queixar muito, porque ele não tinha nada no pré. Se ele não tinha nada no pré, ele não quer ter nada no pós. Então, por isso, mais um motivo para a gente indicar muito bem a cirurgia deste doente. Agora, no pós-operatório, a gente deixa o doente por aí 7 a 10 dias com uma dieta líquida e pastosa, para esperar que reduza o edema e que seja reabsorvido o hematoma que ocorre em torno da cirurgia que a gente realiza, porque isso dá uma redução de calibre mais acentuada da passagem do alimento e, eventualmente, algum pedaço de alimento sólido pode impactar e o esforço para eliminar esse pedaço de alimento, né, o esforço do vômito, pode arrebentar a ponto do diafragma, causando recidiva da hérnia do hiato e recidiva da doença do refluxo consequentemente. Tá? A gente tem que tomar um cuidado especial com aqueles indivíduos que no pós-operatório, por motivos profissionais ou de lazer, eles têm um aumento constante e intenso da pressão intraabdominal. Tá? Recentemente, eu e meu grande amigo Rubens Salum, excelente cirurgião do esôfago, conduzimos o caso de um cantor de ópera profissional. Vocês imaginam um aumento de pressão intraabdominal que faz um cantor de ópera, né? Então ele tem que ficar afastado das suas atividades um bom tempo, porque se ele voltar a ter esse tipo de atividade, ele vai ter a recidiva da hérnia de hiato. Um halterofilista, por exemplo, a mesma coisa. Ou alguém que tem o hábito de no pós-operatório fazer academia com pesos, né? Ele tem que ser bem orientado, ele tem que ficar sem esse grande aumento da pressão intraabdominal por um tempo longo. Caminhada, corrida, bicicleta, essas coisas não têm nenhum tipo de limitação, mas um aumento abrupto, intenso da pressão intraabdominal deve ser evitado. O que a gente discute muito é se é necessária a realização da endoscopia digestiva como acompanhamento no pós-operatório. Isso só do doente com esôfago de Barrett é necessário. Nos demais doentes, aqueles que tinham esofagite erosiva e sintomas de doença do refluxo, o acompanhamento clínico já dá uma indicação muito boa se a cirurgia está bem ou não. Tá? E aí a endoscopia acaba nos ajudando muito, né? Porque você tem um parâmetro clínico muito bom, o doente deve estar muito satisfeito com a tua cirurgia, a endoscopia não vai ajudar. Então, a regra é que o segmento no pós-operatório evite a hipertensão intraabdominal, que haja nos primeiros dias um cuidado em relação à dieta e o segmento é clínico. Tá? Não há necessidade de exames pós-operatório, a menos se voltar à sintomatologia, tá? Aí sim, aí precisa. Ou se houver disfagia persistente, tá? Aí há necessidade de exames sim. E em relação à recidiva, Costa, como é que você vê isso aí? Né? Que eu acho que é o grande temor do cirurgião quando a gente faz o tratamento da doença
antirrefluxo, inclusive alguns gastroenterologistas, né, já participei de algumas discussões que o gastro, na verdade, ele tem horas que ajuda, tem horas que atrapalha, né? Então tem gastroenterologista que orienta bem, com todo respeito à sua especialidade, né? Ele orienta muito bem o paciente, prepara, colabora, contribui com o cirurgião para o tratamento, né, em equipe, mas tem uns que você percebe que aquele paciente vai ter benefício, ele vai para o gastro, e o gastro diz, olha, não opere porque isso vai voltar de algum jeito, em alguma hora vai voltar, e o paciente volta, de certa forma, frustrado, né? O que é que você acha aí em relação à recidiva? Como tudo na vida, né, Luiz? São as pessoas que ajudam e são boas, tem pessoas que atrapalham e são péssimas, né? Eu incluo neste grupo os otorrinolaringologistas, além dos gastroenterologistas, né? Então a gente recebe vários doentes encaminhados pelo otorrinolaringologista que chegam para o doente e falam assim, você tem refluxo, vai lá para o gastro. O doente já chega no seu consultório falando, doutor, eu tenho refluxo. Aí você vai conversar com o indivíduo, tá bom, ele tem uma sintomatologia laríngea, onde uma das hipóteses é o refluxo. Mas o otorrino não fez o diagnóstico, ele não fechou o diagnóstico, mas na cabeça do doente, aquela afirmação do otorrino fechou o diagnóstico. Isso atrapalha, tá? Mas é claro que os otorrinos nos ajudam, né? Claro que eles nos ajudam, mas eu estou me referindo a um pequeno grupo. Como você se referiu aos gastroenterologistas? Então tem gastroenterologista que teve alguma dificuldade no tratamento clínico do doente e manda para a gente, fala, precisa operar. Aí você olha, o doente não precisa, né? E nós, cirurgiões, não somos técnicos que alguém fala, opera, você vai lá e opera. Não, a gente participa da indicação do tratamento cirúrgico. Se o cirurgião não concordar com a indicação cirúrgica, não é porque o gastroclínico indicou que a gente vai operar. Mas, via de regra, o gastroclínico nos ajuda muito, né? Porque tem aqueles doentes que não têm doença do refluxo, têm pirose funcional, são eles que tratam, né? Aí tem a famosa esofagite eosinofílica, que está na moda, deve estar associada à doença do refluxo, na maioria das vezes, mas tem doentes que não, só tem esofagite eosinofílica, aí precisa mandar para o gastroenterologista clínico para ele nos ajudar. Então, existem essas coisas, existe uma parceria muito boa, mas o que precisa é o gastroenterologista ficar claro que ele pode até dizer, olha, na minha opinião você deve operar, e te manda para um cirurgião, mas é ele que vai tomar a decisão cirúrgica do cirurgião e não do gastroenterologista clínico. Eles têm razão quando eles temem a recidiva. E a gente, cirurgião, também teme a recidiva. De uma maneira geral, isso fica em torno de 15% cumulativa em 5 anos. Então, a maioria dos doentes que operam logo após a cirurgia, eles não têm recidiva, mas com 5 anos, com 10 anos, essa recidiva aumenta. A gente deveria estratificar isso, não falar de uma maneira geral a recidiva da doença do refluxo. Veja, os doentes com hérnia do hiato maiores do que 5 centímetros têm uma chance de recidiva maior. Os doentes com esôfago de Barrett longo têm uma recidiva muito maior. Inclusive, alguns bons cirurgiões dizem que a cirurgia do indivíduo com Barrett longo deveria ser mais agressiva do que aquela cirurgia que a gente faz confeccionando a sua válvula. Então, talvez uma gastrectomia com reconstrução Y de Roux, alguma coisa mais agressiva para o doente com Barrett longo pela alta taxa de recidiva. Agora, nem todo doente que tem a recidiva do refluxo, necessariamente ele tem que reoperar, porque às vezes a recidiva causa uma sintomatologia muito mais leve do que aquela que o doente apresentava antes de ser operado. E eventualmente uma baixa dose de IBP resolve o problema dele. Às vezes ele tem uma sintomatologia discreta e nem precisa de remédio. Então nem todos eles precisam reoperar. Aqueles, obviamente, que foram operados por causa de Barrett, a recidiva é muito preocupante pela possibilidade do aparecimento do adenocarcinoma. E aqueles que tiveram a sua indicação cirúrgica por intolerância ao tratamento clínico também. Ele não vai poder tomar o prazol, né? Mas veja, no raciocínio da indicação da reintervenção, a gente deve usar os mesmos parâmetros que a gente utilizou quando indicou a cirurgia. A gente não indica a cirurgia para todos os portadores de doença do refluxo. A gente também não deve indicar a cirurgia para todos aqueles que apresentaram recidiva. Mas a recidiva, infelizmente, Luiz, não é baixa, não repetindo, de uma maneira geral, fica em torno de 15%. Fazendo novamente o raciocínio ao contrário,
Então a gente cura 85% dos doentes que são submetidos à cirurgia, o que não é um índice baixo, não. É um bom número, né? É um bom número, principalmente levando em consideração que dentro desses 15% tem alguns com recidivas leves, menos intensas do que antes de operar. Também foi um benefício para o doente. Tá? Exatamente. E é isso que eu acho que o que você falou aí é fundamental para a gente conseguir orientar esses pacientes, né? Porque às vezes ele já vem com uma, como eu falei, são vários aspectos, né? Você tem que estar entre a superindicação e a subindicação, ou seja, como sempre na medicina você tem que saber indicar, é uma boa indicação, porque mesmo quando a indicação é boa, você tem uma taxa de recidiva que é considerável, mas eu acredito que diante dos sintomas desses pacientes que chegam, como você mesmo falou muito bem aí, tem paciente que topa tudo porque ele não aguenta mais a sintomatologia, né, do refluxo. Então, eu sou daqueles que acham que a cirurgia tem indicação, sim, tem que ser bem indicada. Eu acho que foi excelente aí a sua explicação em relação a todos esses tópicos, né, desde o diagnóstico até a técnica, né, as dicas e fechando aí com esse acompanhamento pós-operatório. Eu acho que era exatamente isso que a gente estava buscando aqui no podcast. Costa, queria te agradecer aí pelos esclarecimentos, né? Foi muito bom, eu acho que vai ser de grande utilidade aí para o nosso Cirurgia em Pauta. Queria aproveitar e convidar todos os ouvintes, né, a participarem, a colaborarem, contribuírem com o nosso Cirurgia em Pauta. Vocês podem enviar sugestão de temas, sugestão de convidados, dúvidas, perguntas, através do Instagram do CBC, @Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E queria encerrar por aqui, devolvendo aí a palavra a Dr. Corsi, se tiver alguma consideração. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Eu só queria acrescentar uma coisa que está em moda. A gente tem discutido muito agora o seguinte, veja. A doença do refluxo ao longo do tempo, principalmente se o doente engordar junto com a sua idade crescendo, ela piora, ela se agrava. Então, às vezes a gente pega um doente que foi operado e está com recidiva do refluxo, que a gente fica pensando, esse doente teve uma recidiva consequente à cirurgia que ele realizou, ou ele teve uma progressão da doença dele? Esse é um aspecto bastante interessante. Então, veja, a gente sempre orienta no pós-operatório para o doente tomar cuidado com o peso dele, porque aumentar de peso pode fazer com que haja, entre aspas, uma recidiva, que talvez não tenha sido recidiva, ele está com a progressão da doença, né, por causa destes fatores. Esse é um aspecto bem interessante para a gente discutir, né? Recidiva ou progressão de doença. Acho que foi muito bom esse bate-papo, Luiz, muito obrigado. Tenho certeza que esse aspecto novo, esse novo instrumento, Cirurgia em Pauta em Podcast, é uma ferramenta bastante interessante e mostra a evolução do CBC, uma entidade quase secular, que apesar das suas tradições mantidas, tem evoluído ao longo do tempo. Parabéns a você e a toda a diretoria do CBC. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Luiz. Nós aqui agradecemos e espero que a gente possa bater um papo novamente aí, né? Vamos ver as sugestões de temas. Tenho certeza que ainda tem muita coisa para a gente discutir. Um abraço, meu amigo. Outro.